Fala, meus queridos estudantes. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a 17ª aula da playlist Vestibulinho Colégio Embraer. Nesta aula, eu continuo dando sequência à correção da prova de 2022. Estarei corrigindo das questões 31 a 35. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá para a nossa aula 17, então, né? Dando sequência à correção da prova de 2022. A questão 31 estava dizendo o seguinte: após modelar uma situação problemas com as variáveis x e y, Raquel apresentou a seguinte fração algébrica como resposta para o seu professor: x² menos x mais 2xy menos 2y dividido por x menos y. Ao analisar a resposta dada por Raquel, o professor disse a ela que ainda era possível simplificar a fração. Após simplificação, Raquel retornou corretamente com o seguinte resultado. Então, aqui nós damos uma expressão algébrica onde nós temos que continuar a sua fatoração, tá? É um exercício de fatoração. Então, estava lá, x² menos x mais 2xy. Uma fatoração bem simples, hein, galera? Menos 2y dividido por x menos y, tá? No numerador, nós estamos com 4 termos, então, nós vamos fazer uma fatoração por agrupamento. Agrupando os dois primeiros termos aqui do numerador, x² menos x, dá para tirar o x em evidência. Tirando o x em evidência, x² dividido por x dá x, menos x dividido por x dá 1, mais o segundo e terceiro termo, terceiro e quarto termo, dá para também agrupar ali, tirando o 2y em evidência. Tirando o 2y em evidência, eu vou ter 2xy dividido por 2y, sobra x. Menos 2y dividido por 2y dá 1. Tudo isso dividido por quem? Por x menos 1. Esse aqui é um conteúdo do 8º ano. Observa que no numerador ainda temos um fator comum, que é o x menos 1. X menos 1 tiramos em evidência, de novo. Então vai sobrar x tirando o x menos 1 em evidência. Vai ficar x menos 1 que multiplica. No primeiro membro aqui, tirei o x menos 1 em evidência, sobrou quem? O x. No segundo, tirei o x menos 1 em evidência, sobrou quem? Mais 2y. Então, vai sobrar x mais 2y dividido por x menos 1, tá? Por ser multiplicação, olhe bem o que eu estou falando, por ser uma multiplicação, eu posso simplificar o x menos 1 com x menos 1. Não é cortar, nós estamos simplificando. Então, sobrou aqui x mais 2y, tá? Uma fatoraçãozinha bem tranquila aí. Resposta alternativa x mais 2y. Resposta alternativa A de Amora. Tranquilo, galera? Então tá aí a solução da questão 31 da nossa prova. Vamos lá, questão 32. 32 está dizendo o seguinte: uma chapa metálica plana precisa ser recortada para a finalização de um projeto. Essa chapa precisa ter o formato de um triângulo retângulo, com o maior lado medindo 29 centímetros, o menor lado medindo 20 centímetros. A medida do terceiro lado deverá ser... Nossa, galera, uma questão muito tranquila, teorema de Pitágoras aqui, né? Então, olha, eu tenho um triângulo retângulo, tá? O maior lado deste triângulo é a hipotenusa. Então, ela vai medir 29, depois o menor lado, 20. Quero saber a medida do terceiro lado, que eu vou chamar de x.
Então aqui eu vou aplicar o Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o 29, um cateto mede x, o outro mede y. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais 20 ao quadrado igual a 29 ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Vai ficar x ao quadrado mais 400. 29 ao quadrado, 29 vezes 29, 841. 400 está somando a esquerda da igualdade, passo para a direita, subtraindo 841. Então vai dar 441. Que número que é elevado ao quadrado dá 441, tá? Seria o 21. Ou seja, vou extrair aqui a raiz quadrada. Aqui eu não uso mais ou menos, tá? Porque eu estou trabalhando com a medida do lado de um triângulo. Então não pode usar o valor negativo. Se não fosse essa situação, o problema teria que ser mais ou menos 21, tá? Então x igual a 21. Resposta alternativa A de Amora. Gente, olha, tranquilo esse exercício, né? Simplesmente teorema de Pitágoras. Vamos lá para a questão 33 aí. Vamos ver o que estava dizendo essa nossa questão 33. Em um teatro, as 525 poltronas estão disponibilizadas em filas e colunas, sendo o número de colunas 4 unidades maior que o número de filas. As filas seriam as linhas, tá? Seria na horizontal, as colunas na vertical. A numeração das poltronas é feita de forma sucessiva em cada fila, ou seja, na primeira fila estão as poltronas 01, 02, 03 e assim por diante. Enquanto na última fila estarão as poltronas 523, 524, 525. Carlos está sentado na poltrona número 257. A fila em que ele está sentado é... Olha, para determinar, então, o número de poltronas, eu multiplico o número de filas pelo número de colunas. Eu tenho a quantidade de poltronas, tá? Então, olha, número de filas, eu não sei quantas são. Eu vou chamar de x. O número de colunas, de acordo com o enunciado, tá? Tem 4 unidades a mais que o número de filas. Então, o número de colunas vai ser x mais 4. A quantidade de poltronas, então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir em linhas e colunas. Então, para saber a quantidade de poltronas, eu multiplico o número de linhas, o número de filas, né? Então, x que multiplica x mais 4 vai dar a quantidade de poltronas, que é 525. Bem, aqui nós vamos cair então numa equação de segundo grau para poder descobrir o valor do x. Distribuindo vai me dar x ao quadrado mais 4x. Já vou passar o 525 subtraindo, menos 525 igual a zero. Tá? Então, primeiramente, eu vou ter que saber quantas filas vai ter que ter aí, quantas colunas. Cai numa equação de segundo grau, aonde eu vou resolver essa equação de segundo grau. Vou aplicar fórmula de Bhaskara, ou vou fazer por soma e produto, tá? Eu vou fazer aqui por soma e produto. Lembrando que a soma, que eu vou indicar aqui por S, a soma das raízes, é menos o termo B da equação dividido pelo A. Então, menos, o termo B é 4, nessa nossa equação, e o A é 1. Então, a soma das raízes vai ter que dar menos 4. Produto das raízes de uma equação de segundo grau. Estou resolvendo a equação por soma e produto.
C sobre A. O termo C é menos 525, dividido pelo A, que é 1. Então, vai dar menos 525. O que eu vou ter que descobrir? Dois números que multiplicado de menos 525 e somado de menos 4. Então, gente, esses números serão o menos 25 e o mais 21. Olha bem, se eu pegar o menos 25, somar com mais 21, eu vou encontrar menos 4. Se eu multiplicar o menos 25 por mais 21, vai me dar o menos 525. Menos 525, está aqui. Então, as raízes da equação. Agora, eu tenho que analisar a situação. Problema, hein? Então, eu vou ter um x' igual a menos 525. Menos 525, não, desculpe. Menos 25. E um x duas linhas igual a 21. Olha, por estar numa situação problema, eu não posso ter menos 25 filas. O menos 25 não serve, tá? Então, a quantidade de filas, que é o x, serão 21 filas, ou seja, tá? 21 linhas que eu vou ter. E o número de colunas. O número de colunas é 21 mais 4. Serão 25 colunas. Então, como que eu vou distribuir aqui, ó? Eu vou ter 21 filas, tá? E 25 colunas aqui. A distribuição lá no teatro, tá? 25 colunas. O que está dizendo aqui, ó, né? Que o Carlos está sentado na poltrona número 257, ó, tá? Então, ó, cada fila vai ter 25 colunas. Serão 25 colunas em cada fila, ou seja, terão, em cada fila eu vou ter 25 poltronas, tá? Como ele está sentado na poltrona 257, o que eu vou fazer aqui? Para poder descobrir qual fila ele está. Eu vou pegar o 257, vou dividir por 25. Por que eu vou dividir por 25? Porque em cada fila, né, que são as horizontais, eu vou ter 25 colunas, então eu vou ter 25 poltronas. Então vai dar 10 filas completas e vai sobrar ainda 7 poltronas. Ele vai estar na 17ª poltrona. Então vão dar 10 completas. Eu vou precisar de mais uma fila. Então ele vai estar na 11ª fila, tá? Então, repetindo aqui, por que vai estar na 11ª? Porque cada fila vão ter 25 poltronas, ao dividir 257 por 25, dá 10, sobra 7. Então, vai estar na próxima, ok? Então, a resposta, alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então, tá aí a solução, tá, do nosso probleminha, aonde ele acabou gerando uma equação de segundo grau. Quer aprofundar no assunto sobre equações de segundo grau? Tem playlists completas aí no meu canal. Tudo sobre equações de segundo grau. Tá? Vamos à questão 34. A questão 34, ela estava dizendo o seguinte. Maurício está jogando no seu computador. Seu objetivo é fazer com que um avião inicie um trajeto com partida no ponto A, passa pelo ponto B e chega ao ponto C, de modo que os pontos ABC sejam vértices de um triângulo isósceles, pelo menos dois lados com a mesma medida.
Então, o triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais. De altura, 4 unidades em relação à base AB. A figura a seguir representa a tela do computador. Então, está aqui o plano cartesiano que vai representar a tela do computador. Para atingir o objetivo, Maurício precisa digitar as coordenadas x e y na ordem. Primeiro, as coordenadas do ponto A, depois do B, por último do C. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as coordenadas do ponto C. Gente, olha. Então, ele vai digitar primeiro aqui, vamos lá na figura. O ponto A, depois o ponto B, que vai formar a base do nosso triângulo. Então, vamos riscar aqui a base. A altura deste triângulo vai ter que ter 4 centímetros. Então, com certeza, a altura, eu vou subir 4 unidades aqui, ó. Ela vai atingir no ponto Y igual a 6. Como eu quero que este triângulo seja isósceles, então o ponto C, ele vai ter que ter a sua ordenada igual a 6, tá? Porque a altura vai ter que dar 4 unidades. Então, vai de 2 mais 4 vai até 6. Para o triângulo ser isósceles, ele tem que ter dois lados com medidas iguais. Então, uma das opções para C, eu vou chamar aqui a opção C1, poderia estar aqui, ó, nessa posição. C1. Tá? Porque o que vai acontecer? Este triângulo, ó, que eu formar aqui, ó, ele tem dois lados com medidas iguais, que são os catetos. Olha, aqui mede 4, distância de A C1, distância de A até B mede 4. Então, eu poderia ter aquele ponto C1 com coordenadas. Então, vendo as coordenadas aqui, olha bem, 2 para X, 6 para Y. Se tiver esse ponto lá, eu já marco. E tem, né? Seria a alternativa A de Amora, tá? Mas, em todo caso, vamos que eu teria uma outra opção de dar a altura 4 e eles serem isósceles. O ponto C está nessa posição aqui, ó. Chamaria aqui de C2, olha lá. Vai estar bem na metade aqui, ó, entre A e B. Ó. Teria que estar na metade para que o triângulo que fosse formado aqui, ó, a distância de... Por aqui as opções de triângulo isósceles. Este triângulo AC2B também seria isósceles, se estivesse bem na metade. Então, as coordenadas ali seria 2 para X, 2 para X, não, 4, né? Está bem no meio ali, 4. E 6, né? Ou ele ainda poderia estar aqui, gente, olha, nessa posição. C3, ó, que também daria um triângulo, retângulo e isósceles. Olha bem, a distância de B a C3 é 4 unidades, distância de A até B é 4 unidades. Poderia ser esse triângulo aqui também. Tá? O C3 ali poderia ter coordenadas 6 e 6. Mas a opção que aparece aqui nas alternativas é a A, 2 e 6. 8 e 6 não, né? 4, 4 não, 8, 4 não é. Então, um probleminha aí, bem tranquilo também, envolvendo o sistema cartesiano ortogonal. Beleza? Vamos lá para a questão 35. A questão 35, ao resolver a situação problema, Sérgio chegou ao seguinte resultado. Raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 6. O resultado encontrado por Sérgio é equivalente a... Poxa, vamos fazer a divisão aqui, ó. Quando eu divido raízes de mesmo índice,
eu divido os radicandos e mantenho o radical. Então, raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 6. 48 dividido por 6 dá uma divisão exata, vai dar 8. Então, vai ficar raiz quadrada de 8. Essa raiz quadrada de 8 eu posso decompor. Fazendo a decomposição, vai dar 2 ao quadrado, vezes 2, porque o 8 é 2 ao cubo. Este 2 ao quadrado é 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, a resposta vai me dar 2 raiz quadrada de 2. Resposta alternativa A, D, Amora. Então, um probleminha, nossa, muito tranquilo aí, envolvendo, né, operações com radicais. Vocês também encontram playlists completas aí no meu canal sobre radiciação, tá? Envolvendo tudo. Quer aprofundar nesse assunto? Assista essas aulas. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Aqui eu encerro a nossa 17ª aula da playlist. Na próxima eu termino a correção dessa prova de 2022. Qualquer dúvida e algum dos exercícios trabalhados nessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem, galera? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!